Meus irmãos, hoje nós vamos dar início a uma pequena série intitulada Em Reforma, onde nós falaremos sobre os pilares da nossa fé. E nessa primeira mensagem, basicamente, nós faremos um panorama à história da igreja. Então eu sei que talvez pode ter um cunho um pouco mais de aula do que pregação, ok? Então que os irmãos não durmam, mas que a gente possa acompanhar na medida em que nós vamos conversando essa noite, amém? Você trouxe sua Bíblia? Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo de número 8, versículos 5 e 6, livro de Neemias, Antigo Testamento. Lembrando que não é uma pregação expositiva, então nós apenas abriremos essa mensagem com esse texto. Livro de Neemias, capítulo 8. Os irmãos encontraram? Amém? Estou ouvindo barulho do folhear das páginas, então eu espero mais um segundinho enquanto limpo o meu óculos. Maravilha. Neemias 8, versículos 5 e 6 apenas, assim diz a palavra do Senhor. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. Aqui nós temos um púlpito. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Amém? Os irmãos sabem que outubro para nós é um mês especial, não é mesmo? Não é. Para mim não é especial tão somente porque eu faço aniversário em outubro, mas é um mês onde nós, cristãos, protestantes, reformados, celebramos a Reforma Protestante. Os irmãos sabem que no dia 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero afixou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E nós sabemos que após esse evento, há uma série de coisas que mudariam a situação da igreja cristã desde então. Entretanto, nós não podemos esquecer que a Reforma Protestante é apenas um estopim, uma parte de uma ação muito maior na história. Ao dizer isso, eu não estou diminuindo a reforma e a sua importância, mas eu estou lembrando que Deus é o Senhor da história, e é Ele quem conduz a sua igreja em todos os tempos. É Ele quem levanta homens e mulheres fiéis, dispostos a lutar pela verdade do Evangelho. Eu sei que quando nós olhamos para a Reforma Protestante, nós costumamos a pensar em um único evento, não é mesmo? Nós normalmente pensamos tão somente em Lutero, Calvino. E quando olhamos para esse evento, talvez possa parecer que foi um evento único e que não terá outros eventos iguais a esse. Porém, quando nós olhamos para as Escrituras, o que nós vemos é que Deus sempre atuou na história. Deus sempre promoveu reformas na vida espiritual do seu povo. Deus é um Deus de reformas. Em todos os períodos da história, nós vimos por muitas vezes o povo se desviando da verdade. Nós vemos isso constantemente. Mas nós também vemos Deus sempre levantando profetas, bem como movendo corações de diversos reis para restaurar o culto em Israel e levá-los novamente a ter um compromisso com a palavra de Deus. Os movimentos de reforma sempre foram presentes na restauração espiritual do povo de Deus.
A gente poderia pensar no reformador Josias, você conhece ele? Em Esdras, Neemias, em Ezequias e assim por diante. Portanto, a reforma protestante é mais um momento em que Deus promove um retorno da igreja aos princípios bíblicos, ao compromisso com o Evangelho. E a minha missão nessa noite é uma missão muito difícil. Pregar 2 dias depois do Wilson ter pregado. Subiu demais a régua. Inclusive, alguns irmãos não vieram, de certo pensaram, não é o Wilson, nem vou. Mas que bom que você veio. E nessa noite, eu quero fazer rapidamente um panorama da história da igreja. É claro que nós não temos tanto tempo para fazer um panorama exaustivo, mas eu quero partir lá de Atos dos Apóstolos. Você lembra desse livro? Um livro que nós começamos a expor esse ano, inclusive. Em Atos dos Apóstolos, nós temos ali, Atos 1:8, uma promessa de quando desceria o Espírito Santo, viria poder sobre os discípulos e eles seriam testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e então por todos os confins da terra. Vocês lembram disso? Depois disso nós temos a descida do Espírito em Atos 2, o Pentecostes, e então os discípulos são capacitados para a pregação do Evangelho. E depois disso, Lucas, o escritor de Atos, diz que naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A igreja está avançando. Nós vemos também, como vimos ao longo das exposições, o crescimento da igreja, a expansão da igreja de Jerusalém, que vai ser registrado do capítulo 1 até o capítulo 7 de Atos. Então, entramos no capítulo 8 e vemos uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Nós vimos que os crentes começam a ser dispersos pela região da Judéia e Samaria, e esses crentes vão anunciando o Evangelho por onde eles vão. O Evangelho começa a se espalhar além das fronteiras de Israel. No capítulo 9, lá por volta do ano 33 a 36 depois de Cristo, nós temos a conversão de um dos maiores perseguidores da igreja, Saulo de Tarso. E a partir do ano 64 depois de Cristo, Nero se torna o imperador do Império Romano. E tem um episódio muito conhecido lá em 18 de julho, onde a cidade de Roma é incendiada. Mas o que acontece? A culpa pelo incêndio cai sobre os cristãos. E a história relata que ali se começa uma terrível perseguição contra a igreja. Historiadores dizem que os crentes eram amarrados em postes, cobertos por piche e queimados vivos. Já outros tinham uma morte um pouquinho mais tranquila. Eram levados às arenas e entregues aos leões para entreter a multidão. É também no governo de Nero que o apóstolo Paulo é preso e morto. Mas em 68, boa parte do império se volta contra Nero. E Nero se desespera e então se suicida. No ano 70 depois de Cristo, agora o general Tito cerca Jerusalém e destrói o templo. Esse mesmo templo que Jesus havia profetizado da destruição dele. Você pode conferir isso em Mateus 24. E muitos judeus ali foram mortos, o que provocou a saída também dos judeus das suas terras. Nós temos então a diáspora, que começa lá pelo ano 70, que vai, sabe até quando? Até 1948, quando os judeus retornam com a criação do Estado de Israel. Depois de Tito, nós temos Domiciano. Domiciano é apelidado de segundo Nero, porque ele era tão cruel. E ele perseguia terrivelmente a igreja. Para vocês terem ideia, Domiciano chegou a matar os seus próprios parentes por serem cristãos. Tá bom de parente, né?
E é justamente no período de Domiciano que o apóstolo João é levado para a ilha de Patmos. É lá onde ele escreve o livro de Apocalipse. Só barbada, né? Só coisa light os cristãos enfrentavam. No ano 155, um dos pais apostólicos, como assim ficaram conhecidos, Policarpo, que inclusive era um discípulo de João, muito se fala que Policarpo havia sido ordenado pelo próprio apóstolo São João. Interessante isso, né? E Policarpo é perseguido, enfrenta terríveis castigos, e ele é convidado então pelo imperador a negar a Cristo. Negue a Cristo e você ficará livre, Policarpo. Mas sabe o que esse homem responde? Eu vivi 86 anos servindo a Cristo e nenhum mal ele me fez. Como eu poderia maldizer ao meu rei que me salvou? Ah, é? Então é fogueira, Policarpo. Então a gente vê que os 300 primeiros anos da igreja foram marcados por muita perseguição contra os cristãos. Até que as coisas começam a mudar quando em 313 o imperador Constantino reconhece o cristianismo como a religião oficial do império. E com isso, agora o cristianismo deixa de ser uma religião perseguida e passa a ser uma religião onde as pessoas estão aderindo por conveniência. A igreja havia se unido ao Estado. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que a porta da entrada da igreja não era mais a conversão. Agora era a conveniência, eram os benefícios. O que isso pode fazer bem para mim, o que isso pode me trazer benefícios. As pessoas passaram a ir para a igreja não porque estavam convencidas dos seus pecados e porque reconheceram a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas simplesmente por causa das facilidades. Eu acho que isso não é tão diferente dos nossos dias, onde muitos vão a Cristo por conta dos seus benefícios. E muitos, ao irem para a igreja, naquela época, não deixavam de lado toda a bagagem do paganismo que viviam. Eu acho que é muito semelhante com os dias atuais. Muitas pessoas adentram a igreja não simplesmente por reconhecerem a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas simplesmente por o que eu posso receber desse Cristo. E com isso eu não preciso abandonar nada do meu paganismo, nada do meu sincretismo. Aliás, eu posso misturar todas as coisas, que mal tem eu pegar partes de uma religião, partes de outra, e dizer, cara, é isso. O que importa afinal é eu me sentir bem, é eu ser feliz. Não. Até os anos 300, claro que a gente não vai conseguir ver tudo, para não ficar tão extenso, mas a gente pode dividir a história da igreja em períodos distintos. O primeiro deles, nós poderíamos dividir do século I ao século V, que é basicamente chamado de o período da patrística. Ou então, você já ouviu esse nome, os pais da igreja. E é nesse período que Deus levanta homens piedosos como Inácio de Antioquia, como o próprio Policarpo, Justino, Agostinho, Tertuliano. Tertuliano que diante da perseguição, ele via os cristãos sendo mortos e diante de tudo aquilo ele fala, olha, o sangue dos mártires é semente da igreja. Sabe o que é isso? Quanto mais os cristãos eram perseguidos e mortos, mais a igreja crescia, mais a igreja avançava. O segundo período da história vai então um pouquinho mais longo, do século V até o século XV, a Idade Média, ou então como ficou conhecida, o período das trevas. E é nesse período, claro que nos outros séculos também, mas nesse período, inúmeras heresias foram introduzidas na igreja. Oração pelos mortos, uso de imagens como objetos de adoração, água benta, confissão ao padre, a proibição da Bíblia para os leigos,
a venda de indulgências e inúmeras outras. Esse período de apostasia exigia uma reforma. E Deus, que governa soberanamente a história, está preparando aquilo que depois do Pentecoste se acredita que é o maior mover do Espírito no meio da sua igreja. Depois de séculos, começa enfim a aparecer a luz. É a expressão que Calvino vai usar. Depois das trevas, luz. Precisamos também saber que antes da reforma protestante, eu digo que normalmente nós pensamos em reforma e lembramos somente de Lutero, não é mesmo? Como se Lutero fosse o cara que fez tudo. Não. Antes mesmo da reforma protestante acontecer, nós já vimos movimentos de pré-reformadores, pré-reforma acontecendo. Ou seja, as pessoas, há homens de Deus que estão incomodados com o que está acontecendo com a igreja. Há homens que estão dizendo, não, a igreja precisa retornar ao santo evangelho. Por isso que nós vemos, não há um hiato entre os pais da igreja e o século XVI, não. Em todo o tempo Deus levantou homens fiéis a Ele. Sempre haverá remanescentes fiéis que não se dobram perante a falsos evangelhos. Por exemplo, no século XII nós temos aquilo que é chamado de movimento que ficou conhecido como os valdenses, com Pedro Valdo, que era um comerciante de Lyon, onde esse comerciante extremamente rico, ele paga para que traduzissem a Bíblia para a sua língua, e ele começa a pregar, mesmo não sendo um sacerdote autorizado pela igreja. Depois disso, século XIV, nós temos outro pré-reformador chamado de John Wycliffe, onde ele aponta diversas questões e contradições da Igreja Católica Romana. Na visão de Wycliffe, era incompatível o poder político do Papa. Então ele organiza um grupo de padres conhecidos como Lollardos. Você já ouviu falar? E esse grupo, eles começam a pregar a obediência a Deus, a confiança na Bíblia como guia para uma vida cristã e também a simplicidade do culto. Eles rejeitavam a riqueza da missa, a maioria dos sacramentos. Se você não sabe, a Igreja Católica Romana tem 7 sacramentos. Nós temos, quando olhamos para as Escrituras, vemos 2, ceia e batismo. Eles rejeitavam isso, rejeitavam a supremacia papal. Ou seja, quando nós olhamos para a história, a gente já vê que a reforma está em andamento. Mais tarde, temos um outro pré-reformador bastante conhecido, Jean Hus. E Hus exigia pelo menos 2 coisas. Ele dizia que a comunhão do pão e do vinho deveria ser conferida a todos os fiéis. A ceia deve ser dada a todos os cristãos, e não apenas ao clero. Outra coisa que Hus defendia era liberdade de pregação. Todo cristão deve pregar o evangelho. Acontece que no concílio de 1415, as ideias de Hus foram condenadas e ele foi morto na fogueira. Inclusive se conta uma história que, quando estavam indo para queimar Hus, ele disse assim: vocês podem matar um ganso, que na sua língua, Hus, o seu sobrenome significa ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne que vocês não poderão matar. Em 1512, aos 29 anos, o texto de Romanos 1,17, que foi o texto que lemos no começo, o justo viverá por fé, explodiu no coração de Lutero. Os seus olhos se abriram, e então, passados cerca de 102 anos após a profecia de Hus,
em 31 de outubro de 1517, Deus estava levantando um cisne para fixar as 95 teses na porta de Wittenberg. Um cisne que não poderiam queimá-lo. Ao fazer isso, Lutero não tinha a intenção de dividir a igreja, mas sim de debater os seus erros, a venda de indulgências, a comercialização do perdão dos pecados. E em suas teses, Lutero questionou o poder e a autoridade do Papa. Ele dizia: o Papa não tem poder de perdoar pecados de quem quer que seja. O Papa não tem poder e autoridade. Lutero havia entendido que, para o homem ser aceito por Deus, não dependia dos seus méritos, nem mesmo das suas obras. Lutero entendeu: a justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. As 95 teses daquele homem provocaram uma grande perturbação na igreja da época. Lutero não havia redescoberto a Bíblia, não. Ele redescobriu o Evangelho da graça de Deus através das Escrituras. Em 15 de junho de 1520, o Papa Leão X emite uma bula declarando que caso Lutero não se arrependesse, ele seria excomungado da Igreja Católica Romana em 60 dias. 41 dos artigos de fé de Lutero foram considerados heréticos. Perceba o que Lutero estava causando. Melhor, o que a palavra estava fazendo era tão sério, que o Papa iniciou a sua bula papal dessa forma: levantai, ó Senhor, e julgai a vossa causa. Um javali feroz invadiu a vossa vinha. Quem era esse javali selvagem? Lutero. Era essa a denúncia do Papa. Queria excomungar Lutero. Então, em 1521, o imperador Carlos V exige que Lutero comparecesse à dieta de Worms, a fim de se retratar oficialmente. E dieta de Worms não é se abster de alimentos, coisa assim, não. O que é essa dieta? Era um tribunal, onde Lutero poderia se explicar e se defender das acusações. E é lá que ele é perguntado acerca dos seus escritos. E ele é chamado a negar os seus escritos. Mas ele confirma: não são meus. Então, Lutero, você está disposto a se retratar do que escreveu? Nessa hora, Lutero balançou. Ele pede permissão para pensar a respeito daquele assunto, mas depois ele volta com a resposta. Ele diz o seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência cativa a palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. O importante aqui é que Lutero não podia ir contra a sua consciência. Por quê? Porque a sua consciência estava cativa à palavra de Deus. Em outras palavras, Lutero estava dizendo que só aceitaria o que pudesse ser provado pelas Escrituras. A minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu estou sujeito à palavra de Deus. A menos que vocês me provem o contrário, à luz das Escrituras, eu não me retratarei. O que acontece ao sair da dieta de Worms? Lutero é raptado. Sabe por quem? Pelos próprios amigos. Eles fazem isso porque Lutero corria perigo, poderia ser morto. Então os seus amigos o levam até um castelo, onde lá ele fica aproximadamente 10 anos, só assistindo Netflix. Brincadeira. Nesse tempo ele faz a tradução do Novo Testamento para a língua alemã.
O que acontece? O movimento de reforma se espalha pela Europa. Mais tarde nós vemos outros reformadores. Vemos homens como Zwinglio, um reformador suíço que defendia o sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, o homem não precisa de intermediários para chegar a Deus. Todos têm livre acesso à presença de Deus por intermédio de Cristo. Não se precisa, não é necessário Maria, o Papa, o Padre ou qualquer outro. Todos podem se chegar até Deus por intermédio exclusivamente de Cristo. Você, meu irmão, não precisa de terceiros. Você pode se chegar a Deus não por meio do pastor ou de quem quer que seja, mas exclusivamente por meio de Cristo. Zwinglio também defendia a salvação pela fé em Cristo, não pelas obras exigidas pela igreja, como era de costume. E ele também defendia o sola escritura. O que é isso? Ele defendia a autoridade suprema da Bíblia, acima de qualquer tradição da igreja ou do Papa. Nós temos também outros nomes, outros reformadores como Martin Bucer, João Calvino, que aí é chamado o grande cérebro da reforma, o sistematizador das doutrinas reformadas. É ele quem escreve aquela obra maravilhosa chamada de As Institutas da Religião Cristã. Para nós termos ideia, Calvino realizou uma obra extraordinária de pregação, ensino, disciplina e educação, ao ponto de comentaristas dizerem, historiadores dizerem que Deus transformou Genebra, de onde ele morava e estava ali, exercia seu ministério. Dizem que Deus transformou Genebra numa espécie de maquete do reino de Deus na terra. Eu queria ter morado lá. E mais, o próprio João Calvino envia missionários para o mundo. Você sabia que o Brasil recebeu 14 missionários enviados por João Calvino? Depois querem dizer que calvinista não evangeliza, né? Nós vimos homens como John Knox, conhecido como pai do presbiterianismo, que em noites de oração ele clamava a Deus dizendo: ó Deus, dai-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Para termos ideia, a rainha dizia: eu temo mais as orações de John Knox de todos os exércitos. Talvez a gente olhe para essas reformas e pensamos: o que isso tem a ver com a gente? Às vezes esquecemos o quanto a reforma impactou o mundo. Eu penso que quando nós olhamos para a história, a grande pergunta que nós podemos é fazer: quais são os frutos dessa reforma? Se você está aqui hoje, já é um fruto. Inúmeros. Mas eu quero pontuar alguns. O primeiro deles é o retorno ao Evangelho da Graça. O maior fruto da reforma foi o retorno ao verdadeiro Evangelho. A gente vê ao longo da história que antes da reforma, o Evangelho havia sido ofuscado pelas tradições, pela falsa teologia das obras meritórias, das penitências, das indulgências. Era um outro Evangelho. Mas na reforma, a justificação somente pela fé é exposta outra vez. Você é justificado pela fé, não por qualquer obra. É essa maravilha que reacende o coração da igreja. É com isso que você deve se maravilhar, meu irmão. Não é pelos teus esforços, não é pelos teus méritos. É pela fé na obra de Cristo. Outro fruto que nós vemos é o retorno à centralidade das Escrituras. O segundo fruto da reforma é o retorno a essa autoridade final da palavra de Deus. Lembram que antes da reforma, a Bíblia era mantida em latim, acessível apenas ao clero. Para termos ideia, a maioria das pessoas nunca ouviram a Escritura completa. Parou para pensar no privilégio que você tem?
Você pode escolher a tradução. Não, hoje eu vou ler na NVI, na NTLH, misericórdia. Cadeira, é boa também. Você tem diversas traduções. E mais, naquela época, antes da reforma, para vocês terem ideia, a palavra de Deus tinha o mesmo pé de igualdade com a tradição e com a autoridade papal. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Se eu tivesse essa autoridade, digamos assim, tivesse essa autoridade, você chegasse para mim e falasse, não, mas a Bíblia diz isso. Não importa, eu acredito dessa maneira, eu acho que é isso. E a minha palavra tem pé de igualdade com as Escrituras. Loucura. Mas você imagina que é exatamente o que acontece. Tradição e o Papa como infalível. Mas aí vem a reforma. E os reformadores reafirmam a supremacia da Escritura sobre a tradição. A Bíblia que é palavra de Deus. É a Bíblia que é inerrante. É a Bíblia que é infalível. É a Bíblia que é suficiente para nos conduzir a uma vida de piedade e devoção. Em todas as doutrinas e ensinos estranhos às Escrituras, todos devem ser rejeitados. Lutero dizia, mesmo que faça chover milagres todos os dias, se não tiver de acordo com as Escrituras, deve ser rejeitado. A reforma, então, trabalha para que a Bíblia seja traduzida para a língua do povo, porque todo cristão precisa ler as Escrituras e tê-la como regra de fé. Nós veremos próxima semana que Deus levantou tradutores, como o próprio Lutero, para que a Bíblia chegasse nas mãos do povo. Como eu disse, hoje nós temos um acesso muito fácil às Escrituras. Mas por que negligenciamos tanto? Talvez pelo desconhecimento, por não sabermos o quanto custou para esses homens, para que a Bíblia chegasse até a nossa língua. Nós ficamos dias e dias sem meditar na palavra. Pense no trabalho que foi para que ela chegasse até você. Pense que hoje há inúmeros cristãos que não têm a Bíblia completa na sua língua. Terceiro fruto que nós podemos ver é a reforma do culto e da adoração. A reforma reformou o culto. Sabe o que é isso? Removeram práticas não bíblicas. Restauraram a simplicidade do Evangelho. Para termos ideia, antes da reforma acontecer, o culto, a missa, era algo centrado nos rituais, no sacerdócio. Você já entrou em uma igreja, você católico, você já viu o altar, não viu? E lá, o que acontecia? O povo assistia a missa passivamente, muitas vezes sem entender o que era dito. E ali se tinha o altar no centro. Só que a verdade é que o altar é lugar de quê? Sacrifício. Não há mais necessidade de sacrifícios, uma vez que Cristo é o sacrifício definitivo, perfeito. Portanto, eu pergunto, nós temos altar hoje? Isso aqui é um altar? Não. O que é isso? Púlpito. A igreja reformada não tem altar, mas tem púlpito. Por quê? Os púlpitos, é interessante, se você pesquisar algum dos púlpitos das igrejas reformadas, você vai ver a beleza que é. Grandes, belos, porque eles entendiam que o púlpito é o local onde se proclama a palavra de Deus. Então a palavra deveria ocupar o lugar mais alto na congregação. É interessante isso, não é mesmo? E eles faziam também púlpitos altos, para quê? Qual era o objetivo? O objetivo era esconder o pregador, mas que a palavra fosse proclamada e exaltada. A reforma
trouxe de volta a Bíblia como centralidade. É claro que com o passar dos anos isso foi se perdendo. Hoje inúmeras igrejas tiraram o púlpito, botaram lá, agora é púlpito slim ou outra coisa, né? Ou é a bateria, louvor é bênção, é necessário, mas muitas vezes quando nós temos às vezes um instrumento ou qualquer outra coisa no centro, e você chega numa igreja e você observa isso, talvez essa igreja, o que seja prioridade, seja qualquer outra coisa menos as Escrituras. Uma igreja que não valoriza o púlpito, que não valoriza a exposição da palavra, tem outra coisa no centro que não é as Escrituras. É a realidade. Então os reformadores reformam isso também. E por isso seus ouvintes agora deveriam ouvir e responder em adoração. Responder a palavra de Deus com fé, com reverência e com alegria. Porque eles entendiam que quando a Bíblia era aberta, você estava diante da Vox Dei, a voz de Deus. Se a Bíblia é aberta e exposta com fidelidade, não é um pregador que está falando, mas é o próprio Deus que está falando ao seu povo. Entenda a seriedade disso. Quarta coisa, quarto fruto da reforma. Nós vemos a reforma da vida e da sociedade. Os frutos da reforma foram tantos, que vemos que ela alcançou não apenas a igreja, mas ela transformou culturas. Vocês sabiam que os reformadores criaram escolas para ensinar o povo a ler? Para que todos pudessem ler a Bíblia? Lutero e Felipe Melanchthon, organizaram sistemas de ensino na Alemanha. João Calvino fundou a Academia de Genebra, que hoje é chamada de Universidade de Genebra. A Reforma ensinou aquilo que nós chamamos de vocação cristã. O que é isso? Eles diziam que todo trabalho, quer seja do camponês ao pregador, todo trabalho é um chamado divino. E eles valorizavam o serviço honesto diante de Deus. Eles entendiam que a fé verdadeira deve alcançar todas as áreas da vida. É isso que nós vemos. Outro fruto, nós vemos que o evangelho avança com a reforma. Esse é um outro fruto maravilhoso. O que acontece? A reforma se espalha por toda a Europa, posteriormente pelo mundo. A gente vai ver, por exemplo, os puritanos levando o evangelho às colônias, os morávios. Deus levantando missionários como William Carey, David Brainerd, Adoniram Hudson Taylor, tantos outros. Ou seja, a reforma outra vez levou o povo de Deus em direção aos perdidos, levando a palavra e o amor de Cristo às nações. Mas o interessante, meus irmãos, é que embora possamos admirar esses homens de Deus, nós devemos lembrar que a grandeza não está neles. Eles foram instrumentos de Deus. Mas que você, ao olhar a história, que você se maravilhasse ao ver como Deus é quem conduz a história, como Deus tem guardado o seu povo. Basicamente, hoje a gente fez esse panorama. Mas na próxima semana a gente vai ver algo que é caríssimo para nós. Os pilares da fé. Mas um dos lemas levantado na reforma, presentes na teologia reformada, é que a igreja reformada está sempre se reformando. O que é isso? Isso não significa que a igreja reformada está sempre atrás de novidade. Não. Isso significa que a igreja precisa constantemente se reavaliar à luz das Escrituras Sagradas, para se manter fiel ao Evangelho. Sabe o que é isso? Diariamente nós precisamos recorrer às Escrituras. E esse é um ótimo momento de reavaliarmos a nossa fé. O que Deus precisa reformar na sua vida hoje?
Você já recebeu o Evangelho da Graça? Você o conhece? Muitos cristãos vivem como se a salvação dependesse do seu desempenho. Olham para suas obras, para sua devoção, se sentem justificados quando fazem o suficiente, ou então condenados quando falham. Mas que você jamais esqueça isso. O lema da reforma é: a justificação é somente pela fé em Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, não precisa de méritos humanos. Você não precisa de penitências, de indulgências. Se você está tentando conquistar o favor de Deus, pare. A única obra necessária foi feita na cruz. Descanse hoje na suficiência da obra de Cristo e receba o perdão completo pela fé, não pelas suas obras. Talvez você tenha dado ouvidos para qualquer coisa, menos para a palavra de Deus. Se volte hoje mesmo a ela. A Bíblia que você tem em mãos é um milagre. É um milagre da fidelidade de Deus. Foi Ele quem prometeu que a sua palavra não voltaria vazia. Ela é a sua única e suficiente regra de fé e prática. Maravilhe-se pelo fato de Deus, o Criador, Todo-Poderoso, se maravilhe que Ele decidiu se revelar a você de maneira clara. Você não tem noção do quanto que as pessoas procuram: eu quero conhecer Deus. Do quanto que as pessoas buscam por espiritualidade. De como as pessoas buscam nos astros. Não, mas a estrela está assim e está aqui, eu acho que quer dizer tal coisa. Os guias. Você tem a revelação de quem Deus é nas Escrituras, na sua própria língua. E pode ter certeza, meu irmão, que ao ler, que abrir e ler, você não verá a Bíblia por códigos. Não tem aqui mensagens, não. Eu acho que aqui essa mensagem está nas entrelinhas. Não, é claro. Por fim, a história mostra que Deus é o Senhor que governa soberanamente sobre tudo e sobre todos. Quando olhamos para toda a história, nós entendemos que Deus jamais perdeu o controle da história. Isso deve servir de consolo para nós. Porque não importa o que venhamos a enfrentar, nós podemos descansar naquele que conduz a história, naquele que cuida da sua igreja, naquele que cuida do seu povo. Eu não tenho dúvida que a igreja brasileira precisa de uma nova reforma. E uma nova reforma não é ser atraída pelas novidades do mercado, não. A igreja brasileira precisa se voltar à palavra de Deus. A igreja brasileira precisa deixar de querer resolver as coisas pelas suas obras, pelo seu jeito, pensando que podem conquistar o favor de Deus. A igreja brasileira precisa se derramar aos pés da cruz. Talvez seja o que você precisa também. É o que eu preciso. Deixar de lado as tentativas de resolver as coisas do meu jeito e me colocar aos pés da cruz. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos. Te louvamos, pois nós vemos o teu cuidado. Nós vemos o quão maravilhoso o Senhor é. O Senhor é aquele que guia o seu povo. O Senhor é aquele que preserva a sua igreja. Mas por vezes, queremos abraçar as novidades do mercado. Nosso coração enganoso tenta se desviar constantemente da tua verdade. É por isso que precisamos constantemente de reforma. Que o Senhor restaure o nosso coração. Que o Senhor restaure a nossa vida devocional. Que o Senhor restaure aquilo que está torto, fora do lugar. Mas eu sei que reformas não são simples e fáceis. Reforma
quer dizer que muitas coisas precisarão ser desconstruídas. Muitas coisas precisarão ser quebradas. Sim, somos como vasos de barro. Todo o processo de reforma é doloroso, eu sei. Mas nós confiamos no oleiro, aquele que tem o poder para reconstruir todas as coisas. Aquele que tem o poder para fazer novas todas as coisas. Que teu Espírito, nesse exato momento, confronte o nosso coração. Que nesse exato momento nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Abandonar situações. Abandonar vícios. Abandonar coisas que não condizem com a realidade do Evangelho. Abandonar a nossa maneira de querer viver a vida e nos prostrarmos diante da Tua Palavra e vivermos de acordo com ela. Pois ela que é a nossa única regra de fé e prática. Que o nosso consolo esteja não em coisas deste mundo, mas em Cristo Jesus somente. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Próxima semana, nós começaremos então vendo os pilares, o que sustenta a nossa fé. Pilares esses que, se a nossa fé não estiver sobre eles, então estaremos construindo uma casa sobre areia. Facilmente poderemos ser frustrados, porque pilares que não são os pilares centrais da fé